Malaquias, capítulo 1, versículos 6 e 7. O texto diz assim: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. O tema da mensagem hoje é um cristão dissimulado. Dissimulado é aquele que é fingido, falso e hipócrita. E a dissimulação é catastrófica para a vida cristã, pois finge a inexistência do pecado e de uma vida imunda e corrompida. Finge que não há pecado, que não há problema, que está tudo certo. O sacrifício para a expiação dos pecados no Antigo Testamento deveria ser com animais sem nenhuma mácula, sem nenhuma imperfeição. Está lá em Levítico, capítulo 22, do 20 ao 25. É mostrado como deveriam ser os animais para a expiação dos pecados. Mas aqui nós vemos que os sacerdotes estavam corrompidos, porque eles estavam aceitando e sacrificando a Deus para a expiação dos pecados animais cegos, mancos, doentes. E essa corrupção afetava todo o povo. Veja, o Senhor deixou muito claro como deveriam ser os sacrifícios para a expiação dos pecados. E aqui vemos que os sacerdotes, aqueles que deveriam ser os guardiões da palavra, quem liderava o povo para a adoração verdadeira a Deus, estavam corrompidos, estavam aceitando aquilo que o Senhor não aceitava. E, portanto, eles estavam fazendo sacrifícios apenas ritualísticos, apenas como rituais, apenas para cumprir uma obrigação que haveria ali, não da maneira correta para a expiação dos pecados. E por isso os pecados ainda pairavam sobre o povo, e a bênção de Deus não poderia estar ali. Estavam oferecendo sacrifícios sem nenhuma reverência a Deus. Imagina o quão sério é isso. Naquela época, para o pecado ser encoberto, deveria haver o sacrifício. E a única maneira das pessoas expurgarem o pecado da sua vida, a única maneira deles tirarem o peso da condenação sobre eles, estava sendo feita de maneira errada, sem nenhuma reverência, corrompida diante de Deus. No versículo 8 de Malaquias 1, diz assim: Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Olha só, o Senhor está falando que aquilo que estava sendo oferecido não era digno nem de uma autoridade humana, quanto mais a Deus. Ele diz: olha, oferece ao governador aquilo que vocês estão oferecendo para mim. Oferece a ele. Será que ele vai se agradar? Será que ele vai ser favorável a você? Não era digno nem de uma autoridade humana, quanto mais de Deus. Mas era exatamente isso que estava se oferecendo ao Senhor. O que você tem oferecido no altar do Senhor? Tem oferecido uma adoração digna ou apenas sobras, apenas restos, apenas uma adoração para cumprir obrigação? Oferecemos a Deus orações apressadas, um louvor distraído, uma adoração desleixada diante de Deus.
Temos achado que o nosso tempo é precioso demais para gastar estudando a palavra de Deus. Temos achado que o nosso tempo é escasso demais para gastar ajoelhados em oração. Perdemos horas e mais horas no celular, vendo Instagram, Facebook, YouTube, mas não conseguimos tirar 10 minutos para buscar a Deus em oração. O que temos oferecido ao Senhor? O que você tem oferecido no altar ao Senhor? Uma adoração verdadeira ou apenas o resto do que sobra? Será que você não é o dito crente ateu? O que é o crente ateu? É aquele que crê em Deus, é crente, mas vive como se Deus não existisse. Fala que é crente, participa dos cultos, mas fora do templo vive uma vida mundana, cheia de pecado, repleta de imundície. Mas aos domingos, vem aqui, vai ao culto, para entregar o seu sacrifício diante de Deus, como se não houvesse nada de errado. Vive uma vida indigna, errada, cheia de pecado, e acha que aos domingos entregar o seu sacrifício elimina a sua vida errada. Diz o texto que nós lemos: ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nossa adoração dissimulada afeta até mesmo as nossas relações com os nossos irmãos. A nossa falta de reverência afeta a nossa convivência uns com os outros. Ao invés de exalarmos o amor de Cristo, né? Olha que coisa linda. Não, exalamos cara feia, briguinha e mau testemunho. Se o nosso amor pelos irmãos não for real, não for verdadeiro, for apenas fingimento, estamos errados. Em Romanos 12, 9 e 10, diz assim: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor seja não fingido. Será que você não tem entregado um amor dissimulado aos seus irmãos, fingindo amor, mas que na verdade não há nada disso? Colossenses 3, 13 e 14 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Fingimento não cabe na vida cristã. Não cabe. E, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Estão fingindo o culto, fingindo o amor pelo irmão, estão fingindo que estão indo ao céu, quando na verdade não estão. Versículo 9 de Malaquias 1 diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Vivemos em pecado sem nenhum arrependimento. Oferecemos uma adoração desprezível diante de Deus. Fingimos o amor com os nossos irmãos. As nossas ofertas diante de Deus têm sido vazias e insignificantes.
Como alcançaremos o favor do Senhor com aquilo que nós temos oferecido? Como teremos as bênçãos de Deus sobre nós se oferecemos apenas imundície diante do altar de Deus? A nossa oferta demonstra a nossa gratidão ao Senhor. E o resultado na nossa vida são os frutos daquilo que temos ofertado a Ele. Em Juízes, nós vemos a trajetória de Sansão, um homem que foi separado para Deus. E Sansão estava ali e de repente ele começou a brincar com as coisas de Deus. Começou a brincar com aquilo que lhe era proibido, com aquilo que ele não deveria nem se aproximar. Ele começou a brincar com aquilo. E o resultado nós vemos no capítulo 16, versículo 20, que diz assim: e Sansão não percebeu que o Senhor havia se retirado dele. Sansão não percebeu. Por brincar com as coisas de Deus, Sansão acabou humilhado e morto. Infelizmente, hoje nós temos igrejas lotadas com cultos que são estranhos ao Senhor. Um culto que o Senhor não recebe. Muito show, muita emoção, mas pouca ou nenhuma adoração. Pensam que estão indo aos céus, mas na verdade estão condenados. E assim como Sansão não percebem que o Senhor não está sobre a vida deles. E o resultado disso, Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônio? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que temos oferecido no altar do Senhor? Temos sido dissimulados diante do pecado, fingindo que nada está errado? Será que estamos convencidos que a nossa adoração pode ser mais ou menos, meia boca, sem qualquer prejuízo? Será que temos pensado que eu simplesmente ir aos domingos, mas viver uma vida toda errada diante de Deus já é o suficiente para ir aos céus? Nós vimos ontem com os jovens no estudo ali, que ir para o céu não é fácil, é difícil, haverá lutas, será para aqueles que permanecerem firmes até o fim. Não pense que é fácil ir para o céu, não é fácil, e se você brincar de ser crente, será impossível ir ao céu. Versículo 14 de Malaquias 1, diz assim, Malaquias 1,14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. O que você tem oferecido diante do altar do Senhor? Uma adoração verdadeira ou apenas dissimulações? Passo para a palavra para o pastor Isaías. Deus abençoe o Rafael pela palavra. Dura palavra. Dura palavra. Um sacerdote, um pastor, ele pode matar ou pode conduzir um povo à salvação. Depende do que ele aceita. Um cristão mal instruído, ele oferece o que Deus não recebe. Então Deus nunca aceitou restos. Nunca aceitou restos. Mas se um pastor aceita restos, se um líder aceita restos, ele pode levar o povo à perdição. Aqui a repreensão é dura para os sacerdotes, para os pastores.
Eu não posso aceitar restos. E eu jamais aceitarei restos. Porque se as pessoas estão oferecendo restos, não é para mim, é para Deus. Então eu não posso aceitar. Quando você oferecer a Deus o teu louvor, a tua adoração, dê o teu melhor, para que Deus possa receber. O objetivo nosso é que Deus receba a nossa adoração. Então ofereça a Deus o teu melhor, não seja um dissimulado.